Try to be what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. I don't know what to expect of me, but under the pressure of walking in your shoes, caught on the undertow, just caught on the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught on the undertow, just caught on the undertow. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. Can't you see that just bothering me? I hold it too tightly, afraid to lose control. Cause everything that you thought I would be has fallen apart right in front of you. Caught on the undertow, just caught on the undertow. Every step that I take is another mistake to you. Caught on the undertow, just caught on the undertow. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can feel you there. Become so tight, so much more aware. I becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. And I know I may enter failing too, but I know you are just like me with someone disappointed in you. Boa noite, nação, tudo bem? Prazer enorme mais uma vez aqui com vocês na nossa Cine Live número 7. E essa live aí vai ser para arrebentar a boca do balão, como diz os cariocas, né? E é um prazer enorme estar com vocês aqui. Nós vamos trazendo uma confirmação muito grande. Tivemos uma live ainda agora falando sobre os 6.000 anos. Eu acredito que clareou muito a mente de muitas pessoas, que a gente perdemos até um pouco da esperança, né? Na live de ontem, mas hoje foi para a gente poder continuar no mesmo patamar. Estamos em outro patamar, minha esposa está em outro patamar, você está em outro patamar, e esse patamar incomoda, incomoda os askenazes, incomoda os religiosos, incomodam pessoas que são do sistema, incomoda todo mundo e vai incomodar muito, e tem que incomodar, porque se nós não incomodarmos, sinal que tem alguma coisa errada nesse jogo, né? E o jogo do tabuleiro é o yin yang, nação, e a gente toma do lado da verdade, e isso é muito importante, tá bom? Legal? Gente amiga, se você quiser pegar a tua escritura aí na tua casa para dar uma acompanhada com a gente, hoje nós vamos falar sobre a parte 2 da live que teve ainda agora, né? Que é o livro de Isaías no capítulo 2. Não, perdão, livro de Joel, capítulo 2. E Joel, capítulo 2, também vai tirar a dúvida do terremoto. O momento que o terremoto vai acontecer, quem Arro está falando, ele avisou, enfim, muito interessante, porque quando a Aini até falou na sua live, no seu vídeo, e nós falamos do livro de Tomé, né, que ali tem a lua de sangue, tem a chuva de sangue, né, e o livro de Isaías confirma tudo isso que está no apócrifo, que é o livro de Joel, capítulo 2, né, onde a igreja evangélica só lê um versículo, que é aquele versículo ali,
que o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Então eles usam essa passagem para a pessoa buscar o Espírito Santo dentro do templo. Mas o Espírito Santo é o próprio Yahweh. Ele não habita em templo feito por mão de homem. Imagina, tu acha que Yahweh vai descer do céu para habitar dentro de um templo de pedra? É complicado, né, nação? Então não faz nenhum sentido. Se você for parar para analisar, não tem sentido isso. Então vamos ver aqui mais sobre o terremoto. Sobre, aqui no livro de Joel, capítulo 2, vamos ler todo o capítulo, tá, nação? Todo o capítulo, são poucos versículos, né? São apenas 32 versículos apenas, tá? Bem rapidinho. E tu não vai perder tua noite não, fica tranquilo que a gente não vai fazer uma live prolongada, eu espero. Então vamos lá, nação, olha que interessante essa live aí. Vamos pegar, então, você que tem se quiser acompanhar com a gente pela tela aqui, nós vamos compartilhar a tela com você. Se você quiser acompanhar também com a sua escritura, você pode pegá-la também, não tem problema nenhum. O importante é que tudo que nós formos ler aqui, nós possamos falar na mesma língua, sem enrolação, sem querer forçar a barra. Nação, se você sentir que você entendeu algo na escritura, mas que para você confirmar isso tem que forçar a barra, você para na hora e não pega essa maldição com você. Até porque as coisas de Yahweh tem que ser muito claras, né? Tudo que você achar, as pessoas têm que ter facilidade de encontrar na visão que você encontrou, claro, a não ser aqueles que já estão vendidos para o sistema e querem satisfazer o desejo do seu pai, que é mentiroso desde o princípio, não é verdade? Então, mas o povo de Yahweh, com certeza, e muitos que ainda não conhecem Yahweh, mas são de Yahweh, que vai estar junto conosco aí nessa batalha. Então, o capítulo 2, ele diz assim, bem forte, né? O capítulo 2 de Joel, ele já começa bem alarmante, né? Olha só aqui, né, o que Joel vai estar falando para o seu povo, né? Imagina aí, nação. Vai pegando, que o negócio hoje aqui vai ser bem extenso. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Então, estou no capítulo 2 aqui. Vou pegar o verso 1. E toquem o alarme em Jerusalém, que o som da trombeta de alerta seja ouvido no meu santo monte. Que todos tremam de medo, e porque o dia do julgamento de Yahweh se aproxima. Tá vendo? Ó? Já estava avisando lá atrás do dia do julgamento de Yahweh. Que coisa, né? Uau! Meu Pai do céu. O negócio é muito sério. Verso 2. É um dia de escuridão e de sombras. Olha, ele está dizendo que o dia... Você sabia que os evangélicos, os católicos e os religiosos não sabem dessa passagem? É um dia de escuridão e sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Você sabe o que quer dizer trevas profundas, nação? Trevas profundas, sabe o que quer dizer? Trevas profundas, nação. É trevas que você chega a palpá-las, de tão forte que elas são. Então é um dia de escuridão e de sombra, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército profunda! Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como anotei. Como é grande e poderoso esse povo! Nunca se viu nada parecido com eles e jamais se verá algo semelhante. Sabe de quem Yahweh está falando aqui, nação? De você. Se você crê que você vai estar no meio desse povo, Yahweh está falando do nosso povo. Ele vai fazer o nosso povo ser um povo poderoso nesse dia. Você vai ver... Eu já estou te afirmando que eu já li, né? Por isso que eu estou já te afirmando. Mas você vai ver no restante. Vamos lá. À frente deles... e a toda a sua volta marcha o fogo. Antes deles passarem, a terra parece o jardim do Éden, em todas as suas belezas. Depois que eles passam, parece um deserto. Ele destrói tudo, nada escapa. Nação, para você entender isso aqui, na verdade eu teria que ter começado no capítulo 1, tá? Vamos no capítulo 1, tá? Porque vai ter gente dizendo assim, não, como é que você sabe que esse som é o povo que ele vai escolher?
né? Como é que você sabe? Então vamos ler aqui rapidinho para a gente entender, ó, capítulo 1. Vamos lá. O Senhor enviou esta mensagem a Joel, filho de Petuel. Ele diz: escute bem, velhos de Israel, ouçam todos. Vocês já ouviram em toda a sua vida, em toda a história do seu povo, alguma coisa igual a que vou lhes contar? Imagine Joel fazendo uma live. Eu fico imaginando. Verso 3. No futuro, contem isso a seus filhos. Eu estou no capítulo 1, verso 1, tá, gente? Capítulo 1, verso 1 de Joel. No futuro, contem isso a seus filhos. Essa história terrível deve ser transmitida de geração a geração. Isso quer dizer até o dia de hoje, nação. Olha aí, tá vendo? De geração a geração. Depois que o gafanhoto cortador deixar de devorar suas plantações, os gafanhotos migradores comerão o que sobrou. Depois deles virão os gafanhotos saltadores e, finalmente, os gafanhotos devoradores. Isso aconteceu em Jerusalém, tá, nação? Isso são gafanhotos mesmo, não é demônio, não. Ok? Só para você entender. Bêbado, aí olha que o Joel fala para eles, ó, bêbados, acordem e chorem, pois todas as uvas foram destruídas e o vinho acabou completamente. Olha bem, está vendo aí como que ele vai batendo em cima? Um grande exército de gafanhotos cobriu a terra. É um exército tão grande que não se pode contar, e seus dentes são tão afiados como os dos leões. Está vendo que está profetizando o Apocalipse 9? Dos demônios que vão sair lá do abismo insondável? Isso é uma metáfora para aquela profecia que esses demônios vão vir. Eles acabaram com as minhas vinhas e arrancaram a casca das fogueiras, deixando à vista o tronco e galhos. Chorem de tristeza e fiquem de luto como a jovem que pede o noivo antes do casamento. As ofertas de cereais de vinho que antes eram levados ao templo foram cortadas. Os sacerdotes estão quase morrendo de fome. Ouça o choro dos ministros de Yahweh. Nação, mais uma coisa que você precisa aprender aqui. E não deixar que a religião te engane. Toda vez que você lê a palavra sacerdote na Bíblia, ela quer dizer ministros do rei. Assim como o presidente tem os seus ministros. Tá? O sacerdote, ele não era um cargo religioso. Ele era um cargo político. Talvez você que veio do sistema religioso, você já viu algum líder intitulado pastor dizer que ele é sacerdote do Altíssimo, que ele é sacerdote disso, sacerdote daquilo. Isso não é uma verdade. Sacerdote na Bíblia, se você lê ela longe dos olhares religiosos, você vai encontrar na Escritura várias vezes o próprio yin yang que eles deixaram na tradução, mostrando que sacerdote não é pastor, não é padre, não é papa, não é cardeal, não é arcebispo, mas são ministros monárquicos, ministros do rei. Tanto que você vai estar vendo aqui, nesse momento, né? Nós mostrando aqui para você, ó. Ouça o choro dos ministros. Está vendo ali, ó? Ouça o choro dos ministros. Você viu aí? Os campos estão vazios de colheitas. Em toda parte o que há é tristeza e pranto. O cereal, as uvas e o azeite acabaram. Jerusalém está ficando pobre, gente. Estava acabando tudo em Jerusalém. Olha só. Vocês, fazendeiros, têm toda a razão para estarem abalados e abatidos. E vocês que plantam uvas têm toda a razão para chorar. Chore pelo trigo e pela cevada também, porque toda a colheita morreu. Você veja que é uma repetição até do que está acontecendo aqui no Brasil. Porque
Isso aconteceu com o povo de Israel, lá naquela época. E hoje o povo de Israel está onde? No Brasil e na América. E não está acontecendo a mesma coisa? Para tu ver que essa maldição acompanharia eles mesmo, né? Se a tua vida tá de pé, tá de ponta cabeça, tu sabe que você é esse povo. Verso 12 do capítulo 1 de Joel. Os pés de uva estão mortos, as fogueiras estão morrendo, as tâmaras e as romeiras estão murchando, as maçãs secam nas árvores, e por isso toda alegria murchou no coração dos homens. Olha o pé de romã ali, né? Os sacerdotes vistam-se de pano de saco, ministros do meu Deus. Ou seja, outra coisa que é interessante, nação, toda vez que você encontrar a palavra Deus na Bíblia, você pode trocar sem sombra de dúvida por duas palavras. Você escolhe a que você preferir. Porque Deus aqui é um título que foi colocado no lugar da palavra juiz ou rei. Tá? Você pode, por exemplo, ministro do meu Deus, ministro do meu rei. Porque Deus aqui foi para tirar a majestade do Criador, que é juiz. Você sabe que naquela época só quem julgava era reis. Depois que Moisés, que antes de Moisés não tinha rei de Israel, quando o povo de Jerusalém, o povo de Jacó pediram um rei, então a partir daquele momento acabou o juiz, né? Todo rei passava a fazer essa parte de juiz, porque quem julga é o próprio rei. Mas Moisés não era rei, rei é só o Criador, mas o povo quis um rei homem, e aí tá aí. Mas veja que esses sacerdotes, o que eles são? Eles são ministros do meu rei, porque Deus quer dizer rei. Você vai ver que sentido vai ter a palavra Dearro, que sentido vai ter a Bíblia do Almeida para você, quando você já começar a substituir essa palavra de Deus para rei. Eles botaram Deus de propósito para tirar a titularidade monárquica do Criador. Foi tudo comunado no concílio dos senhores do mundo. Vamos continuar. Ajoelhem-se chorando por toda a noite em frente do altar. Esse altar é o altar igual da igreja evangélica? Não. Em frente ao altar lá fora. Não existe altar dentro de prédio. Altar sai fumaça, queima comida. Pois não haverá mais oferta de cereais e vinho para vocês. Está vendo? Por que eles tinham que chorar em frente ao altar? Porque não adiantava nada eles ter o fogo aceso do altar se eles não tinham comida para queimar no altar, cujo fogo estava aceso. Então o altar não se apagava. Você sabe que o altar, esse único altar ali em frente ao palácio monárquico, que nós chamamos de Templo de Salomão, que não tem nada a ver com o templo religioso. Então eles acenderam o fogo na esperança de que alguém viria trazer o dízimo, que era o animal morto, ou talvez uma oferta, que era o animal vivo, ou uma planta, ou uma erva. Mas as pessoas também estavam pobres, não trouxeram, ficou ruim, ficou feia a coisa. E aí eles choravam em frente ao altar, porque tinha até o altar com fogo aceso, mas não tinha alimento para colocar no altar. Verso 14. Convoquem um jejum. Imagina, né? O pessoal já estava com fome. O pessoal já estava com fome. Ainda tem que convocar um jejum. Que coisa séria, né, nação? Mas repara que o jejum, ele só era pedido em caso de viagem, né? Em caso deles viajarem. Quando eles andavam muito, para eles poderem ter energia para poder continuar a caminhada, eles não podiam comer muito. Então eles tinham que convocar um jejum, porque a caminhada ia ser longa. No caso de Arrocha do Pão e Peixinho, e Arrocha sabia que o povo ia caminhar. E o povo ia aguentar, porque o povo já fazia jejum para isso, para poder recuperar a força. Mas mesmo assim, Arrocha achou melhor não deixar eles saírem em jejum. Então, porque eles ficaram toda a noite ali. Então, Arrocha pede o pão e o peixinho, e multiplica, e dá para eles comerem, para eles continuar fazer aí a sua jornada. Né? Olha que interessante. Então, convoque um jejum, anuncie que vai haver uma reunião solene.
Reúna os mais velhos, todo o povo no templo do Senhor, seu rei, e ali chorem diante dele. Ah, esse terrível dia do julgamento e castigo está chegando. A destruição que vem do Todo-Poderoso está bem próxima. Nossa comida vai desaparecer da nossa frente. Toda alegria e felicidade acabarão no templo de nosso rei, que é Yahweh. As sementes apodrecem no solo, os armazéns e depósitos estão vazios. Os cereais secaram nos campos. Está acontecendo isso hoje, né, nação? Não é verdade? O gado muge de fome. Os rebanhos andam inquietos, pois não há pasto para eles. As ovelhas berram tristemente. Olha aí. Senhor, ajude-nos. O calor destruiu os pastos e queimou todas as árvores. Até mesmo os animais selvagens gritam pedindo a sua ajuda, porque para eles também não há água. Os córregos secaram e os pastos estão completamente queimados e secos. Agora vem o capítulo 2. Toque o alarme em Jerusalém, que o som da trombeta de alerta seja ouvido no meu santo monte. Que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento de Yahweh se aproxima. Gente, para você entender essa parte do julgamento aqui, não está se falando do juízo final. Está se falando do juízo inicial. O primeiro juízo será o terremoto. Entenda bem isso. Não, por isso que tem um juízo final, certo? Mas esse é o primeiro juízo de Yahweh, será o terremoto. Primeiro juízo de Yahweh será o terremoto. Teve um juízo que foi o dilúvio, mas eu estou dizendo o primeiro juízo dos últimos dias, né? Vai ser o terremoto. Então aqui ele já estava alertando o seu povo que esse terrível dia iria acontecer. Sabia que o povo zombava? Eles não acreditavam nos sacerdotes, nos ministros. Eles não acreditavam que isso que estavam falando era uma realidade. Gente, não foi fácil não, tá pensando que foi fácil? É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército enorme! Ele cobre as montanhas como a noite. Como é grande e poderoso esse povo! Nunca se viu nada parecido com eles, e jamais se verá algo semelhante. Vamos ver de quem está falando, né? À frente deles e a toda a sua volta, né, marcha o fogo. Antes deles passarem a terra, parece o jardim do Éden, em toda a sua beleza. Depois que eles passam, parece um deserto. Ele destrói tudo, nada escapa. Eles se parecem com cavalos e são igualmente velozes. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. Ouça o barulho que fazem, semelhante ao de carros de guerra, ou ao som do fogo queimando um campo, ou também há um grande exército entrando em formação de combate. O medo toma conta do povo que espera, seus rostos ficam brancos de pavor. Esses soldados atacam como uma divisão de infantaria, escalam as muralhas das cidades, como soldados escolhidos e bem treinados, marcham sempre em frente sem quebrar a formação. Eles não se atropelam, cada um fica no seu próprio lugar, e não há arma que possa detê-los. Caem de repente sobre a cidade, pelas paredes, e invadem as casas entrando pelas janelas, como ladrões. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua são escurecidos e são estrelas e desaparecem da vista. Sabe quem são essas pessoas? Eu falei para você que ia ter uma alegria aqui para você. Não falei? Não falei. Essas pessoas que vão dar medo no mundo
aonde até os mais poderosos vão ficar. De onde saiu esse pessoal? É o povo de Arro. Que eu faço votos para que você faça parte dele. E Arro vai empoderar aqueles que estão sofrendo pelo seu nome. Você quer ver como é que esse povo é o de Arro? Vem comigo. O Senhor comanda esse exército com um grito. Este é o seu poderoso exército, e todos obedecem às suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa, terrível. Quem pode aguentar tudo isso? Olha só que coisa séria. Você está vendo, nação? Em outras palavras, antes do terremoto, olha aqui, antes do terremoto e antes dos 144 mil serem selados, agora vem um quebra-cabeça. Agora vem um quebra-cabeça. Se por um lado, Arro vai escolher 154 das 12 tribos de Israel, depois do terremoto, antes do terremoto, Arro vai escolher o seu povo, principalmente o povo gentil. Os branquinhos serão os primeiros a ser escolhidos na frente dos 154 mil. Arro vai empoderar o seu povo que crê no seu nome. Vamos acompanhar de novo para você não ter dúvida disso. Agora vamos voltar de novo lá em cima. É preciso que a gente volte lá em cima, né, nação? É preciso, vamos lá. Toque o alarme em Jerusalém, que o som da trombeta de alerta seja ouvido no meu santo monte. Que todos tremam de medo, porque o dia do julgamento do Senhor se aproxima. Legal. É um dia de escuridão e de sombras, de nuvens negras e trevas profundas. Que exército enorme, olha aí, ó, tá vendo? Ele cobre as montanhas como a noite. Como é grande e poderoso esse povo. Nunca se viu nada parecido com eles e jamais se verá algo semelhante. Tá vendo? Ó? Arro vai levantar o povo dele escolhido a dedo, dos que creem nele não só de boca, mas de coração. Por isso que eu falo para você, nação. É uma grande multidão, que não é aquela grande multidão depois do terremoto, mas é uma grande multidão antes do terremoto. Se você achava que isso era impossível, aqui está o presente para você. À frente deles e a toda a sua volta marcha o fogo. Arro vai dar tanto poder para esse povo. Vai ter aqui brasileiro, vai ter aqui pessoal de toda a América do Sul, vai ter povo da América do Norte, da América Central, vai ter gente da Europa, vai ter gente da África, vai ter gente da Ásia. Arro vai separar uma multidão antes do terremoto, gente. Antes do terremoto. Eles se parecem com cavalos e são igualmente velozes. Olhem para eles. Olha o que ele diz, ó. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. Que forte isso, nação. Saltando pelos picos das montanhas. Olha aqui, ó. Que forte. Meu pai. Olha. É claro que eu tenho que fazer de tudo para não me emocionar aqui, né, nação? Porque eu já li essa passagem e eu me emociono muito fácil com as coisas de Arro, né? Quando a gente pensa que nós estamos abandonados, que os senhores do mundo vão ganhar essa batalha, vão fazer o que eles querem fazer, você está redondamente enganado. Olhem para eles, saltando pelos picos das montanhas. O povo que Arro vai dar poder, eles vão começar a saltar pelos picos das montanhas. Ouçam o barulho que fazem semelhante aos dos carros de guerra, ou ao som do fogo queimando um campo, ou também a um grande exército entrando em formação de combate. O medo toma conta do povo que espera, seus rostos ficam brancos de pavor.
Esses soldados atacam como uma divisão de infantaria. Olha quem são esses soldados. Isso aqui não é da Marinha, do Exército Aeronáutico, não, hein? Escalam as muralhas das cidades como soldados escolhidos e bem treinados. Marcham sempre em frente, sem quebrar a formação. Eles não se atropelam, cada um fica no seu próprio lugar. E não há arma que possa detê-los. Caem de repente sobre a cidade, sobem pelas paredes, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Com o seu avanço, a terra treme e os céus são sacudidos. O sol e a lua são escurecidos e as estrelas desaparecerão da vista. Veja, está vendo? Antes do sol e da lua não brilhar, Yahweh vai preparar, vai aprontar um povo forte e vai ser o primeiro milagre antes do terremoto e antes do tecido da realidade se abrir. E você vai dizer para mim, como pode, Edson, Yahweh fazer coisa tão grande se o tecido da realidade não vai estar aberto? Mas lembra que Yahweh está aqui, no nosso meio. Ele foi enviado como consolador quando a Rússia subiu. E Yahweh, para preparar o teu povo, não precisa do tecido da realidade. Quem precisa são os demônios para fazer os seus poderes acontecer. Mas Yahweh já está aqui no nosso meio. E ele vai preparar o teu povo. E Yahweh comanda esse exército com um grito. Este é o seu poderoso exército, e todos obedecem suas ordens. O dia do julgamento do Senhor é uma coisa espantosa, terrível. De quem pode aguentar tudo isso? É por isso que o Senhor diz: voltem-se para mim. Olha aí, nação. Agora, olha que interessante. Isso aqui não é só para aquele dia, mas isso aqui também é para o dia de hoje. Se você crê que isso aqui é uma palavra futurística, se encaixe nesse chamado que Yahweh está dizendo. Olha o que ele está falando para o seu povo. Olha bem. É por isso que o Senhor diz: volte-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entreguem a mim todo o seu coração. Venham chorando, jejuando e lamentando. Está vendo? É por isso que o Senhor diz: voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. De repente você é um evangélico, é um católico, é um religioso espírita, budista, hinduísta, talvez um judaísta, e você está com... Você já viu até as nossas lives, já leu a Escritura, já leu os apócrifos, e você continua insistindo na religião. Talvez porque você foi preparado para isso, você foi induzido a acreditar. Mas olha, até você entender e deixar suas dúvidas, falta muito pouco tempo. E qual é a dúvida que você tem de que nós estamos com a verdade, se dentro do tempo que você está, você nunca ouviu palavras desse calibre, que estão na Escritura que tu leva debaixo do braço, e jamais você ouviu sobre essas coisas na boca do seu líder chamado pastor, padre, rabino, pai de santo ou qualquer outro líder que você conhecer. Ele está dizendo aqui: volte-se para mim enquanto há tempo, entreguem a mim todo o seu coração, venha chorando, jejuando e lamentando. Olha só, gente. O arrependimento deve rasgar seus corações e não apenas as suas roupas. Voltem para o arrependimento. Não adianta querer perdão sem arrependimento. O arrependimento deve rasgar seus corações, tirar esse orgulho, essa dureza, e não apenas as suas roupas. Voltem para Yahweh, o seu rei, porque Deus está no lugar de rei, pois ele tem muito amor e misericórdia. Ele demora para perder a paciência. Ele é cheio de amor e não tem qualquer desejo de punir vocês. Quem sabe, talvez ele ainda decida deixá-los em paz e dar uma bênção em vez dessa terrível maldição.
Talvez Ele dê tantas coisas a vocês que será possível oferecerem ao Senhor os cereais e o vinho como faziam antes. Olha a prosperidade que Ele quer dar para o povo. Que os askenazes roubados não vai vingar. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um jejum e reúnam todo o povo para uma reunião solene. Que venham todos, os velhos, as crianças e até mesmo os bebês. O noivo e a noiva devem deixar seus aposentos particulares. Os sacerdotes, ministros de Arro, ficarão entre o povo e o altar, chorando, e orarão: Senhor, poupe o seu povo. Não deixe que as nações pagãs o domine, porque ele pertence ao Senhor. Não deixe que os povos pagãos zombem dizendo: onde está esse rei deles? Cadê esse Deus? Ele deve ser um Deus fraco e inofensivo. Então, o Senhor terá misericórdia do seu povo e, pela honra de sua terra, mostrará a sua ira. Ele responderá: vejam, eu vou dar a vocês cereais, vinho e azeite bastante para acabar com suas necessidades. Vocês não serão mais motivo de vergonha entre os povos. Eu removerei esses exércitos que vêm do norte e os lançarei longe de vocês. Os askenazes, os judeus da ONU, que tem a marinha, exército, aeronáutica, que tem todo o poder bélico nas suas mãos, a bomba atômica, olha o que ele vai fazer. Ele vai remover esse exército. Vou jogá-los em uma terra seca e deserta, e lá eles morrerão. Metade das tropas será levada para o Mar Morto, e a outra metade para o Mar Mediterrâneo. E o cheiro dos corpos apodrecidos encherá a terra, porque o Senhor fez um grande milagre em favor de vocês. Olha que coisa mais linda do mundo, nação. Imagina como que Arro ele é maravilhoso. Como que Arro ele quer fazer uma diferença. E olha o que ele vai dizer mais aqui para você, nação. Olha só o que esse Arro maravilhoso, esse Arro querido demais do coração, ele quer fazer para você. Olha só como que Arro ele quer mudar a nossa história. Como que Arro ele quer mudar mesmo. Como ele se preocupa com o seu povo. Como ele se preocupa comigo, como ele se preocupa com você. Olha o que ele está dizendo ali no verso 21. Não tema, meu povo, alegre-se todos. Está vendo a alegria? Lembra da alegria da live número 1? Do Syrian Live número 6? Não tema, meu povo. Gente, se Arro está pedindo para você não temer, é porque ele sabe que a coisa não vai estar boa para você. Ele sabe que você vai ou já está passando por maus bocados na mão dos senhores do mundo. E vai dar isso, e vai dar agulhada, e vai fazer não sei o quê, e que está matando, e que está não sei o quê. Gente, não tema. Não tema, meu povo. Alegre-se em todos. Alegre-se muito, porque ele fez grandes coisas por vocês. E uma delas, com certeza, foi a morte de Arruxa no Madeiro. Fala o que ele preparou que a gente não sabe, né? Olha aí, ó. Que as manadas e rebanhos esqueçam sua fome. Os pastos voltarão a ficar verdes. As árvores darão seu fruto. As figueiras e videiras florescerão mais uma vez. Por quê? Porque não vai ter ladrão para roubar da gente mais. Né? Os ladrões serão tudo jogados para outro lugar. Com todo o seu poder de maçonaria, de alquimia, de feitiçaria. Alegre-se, povo de Jerusalém, alegre-se no Senhor, seu Rei, pois as chuvas que ele manda são provas de perdão. As chuvas do outono e da primavera voltarão a cair. Os terreiros ficarão cheios de montões de trigo novamente, e os tanques de espremer se encherão de vinho e de azeite. Eu devolverei a vocês as colheitas que os gafanhotos devoraram,
Esse gafanhoto, nação, também é uma parábola para os senhores do mundo, viu? O grande exército dos cortadores, os migradores, saltadores e devoradores que eu enviei contra vocês. Mais uma vez vocês terão toda a comida que desejarem. Louvem a Yahweh que faz esses milagres em favor de vocês. Então, o meu povo jamais sofrerá outra vergonha semelhante. Escravidão nunca mais. Assim vocês saberão que eu estou aqui, entre o meu povo Israel, e que apenas eu sou o Senhor, seu rei. Não existe outro rei. O meu povo nunca mais sofrerá uma vergonha como esta. Viu, nação? Nunca mais terá essa escravidão. O povo branquinho nunca mais será enganado pelos seus próprios irmãos askenazes. Porque depois de derramar novamente as minhas chuvas, eu derramarei. Primeiro, gente, olha que coisa mais linda. Nação, antes de Yahweh derramar o seu espírito sobre o seu povo, primeiro ele vai prosperar o seu povo. Ele vai prosperar o seu povo, querendo você ou não. A prosperidade financeira, nesse caso, ela faz parte do processo de justiça que Yahweh vai trazer, por nós termos sido roubados por esse exército que escravizou o nosso povo preto e empobreceu nossos irmãos branquinhos, favorecendo apenas 1% do povo de Jafé, que são os askenazes. Ele está dizendo, depois, olha que coisa interessante, depois de derramar novamente as minhas chuvas, prosperidade, né? Eu derramarei o meu espírito sobre todos vocês. Não é sobre toda a carne, como diz a Bíblia do Almeida, para pensar que é toda a humanidade, mas sobre todos vocês. Seus filhos e filhas profetizarão, ou seja, elas falarão coisas que está prestes a acontecer. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu estou pela Bíblia viva. Se tu está pela Bíblia do Almeida, vai estar um pouco diferente. Mas é o mesmo sentido. Derramarei o meu espírito até sobre os seus escravos, sejam eles homens ou mulheres, e colocarei símbolos estranhos na terra do céu. Olhe, colocarei símbolos estranhos na terra e no céu. Sangue, fogo e coluna de fumaça. Olha aí, ó. Olha o sangue, olha a chuva de sangue, olha a nuvem de sangue. E Yahweh vai prosperar o teu povo e vai derramar o espírito antes do terremoto. O sol vai virar escuridão e a lua vai se transformar em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia de Yahweh, que é o terremoto. Toda pessoa que pedir socorro a Yahweh será salva. Até mesmo em Jerusalém, alguns escaparão, tal como o Senhor prometeu, porque Ele escolheu alguns para sobreviverem. Olha o que diz aqui: toda pessoa, seja preta, branca, amarela, azul, não interessa. Se ela pedir socorro a Yahweh, ela será salva nesse grande dia, antes do terremoto. Que coisa mais próspera, nação. E olha o que ele diz aqui no verso 3. No capítulo 3, naquele tempo, quando eu devolver a Judá e Jerusalém sua antiga prosperidade, eu ajuntarei os exércitos do mundo no vale onde o Senhor julga. Os askenazes, os judeus askenazes da ONU e todos que trabalham para eles, e castigarei os povos por maltratarem o meu povo, por ter espalhado a minha herança entre as nações. Olha as heranças com deputado, governador, todos os políticos estão com a herança do povo. Olha aí, por ter espalhado a minha herança entre as nações e por terem dividido a minha terra. Eles dividiram o meu povo como se fossem seus escravos. Tu tem dúvida que é a escravidão? Trocaram um rapaz por uma prostituta. Foi o que os escravagistas fizeram. Eles queriam uma prostituta branca dos seus irmãos europeus. Eles davam um escravo em troca. E uma menina por vinho suficiente para deixar um homem bêbado. Ou seja, eles faziam dos escravos dinheiro, gente.
Eles davam os escravos, o povo preto, os nossos amados parentes judeus da Bíblia do Almeida, que estavam aqui no Brasil, eles davam em troca de coisas para eles se satisfazerem. E nós vamos terminar depois, em outra live, o verso 4 aqui. Olha só, nação. Tudo isso vai acontecer antes do terremoto. E eu estou vendo pessoas perderem essa oportunidade por estarem preocupadas em querer fazer justiça, em querer fazer isso e fazer aquilo. Gente, sofra a injustiça. Deixa de lado isso. E venha para os braços de Yahushua correndo. Porque eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso porque isso é individual. Nem pastor, nem padre, nem rabino, nem o presidente da república pode colocar você no caminho que Yahushua estabeleceu, a não ser você mesmo. Nada dessa vida que estiver acontecendo, até se você perder um parente que você mais ama, não pode impedir você de entrar nesse caminho logo, a não ser que você não queira. Ah, mas eu vou para a minha igreja evangélica amanhã dizer para o meu pastor me ajudar. Me perdoe, meu amigo evangélico, católico, judaísta, espírita. O teu líder não pode te ajudar. Porque nesse caso a tua salvação é individual. Você pode até pedir ajuda para entender a Escritura. Você pode até participar do compartilhamento do papiro que lhe é dividido. Mas para entrar no caminho, só você. Você não pode entrar no caminho de Yahushua incentivado. De forma nenhuma. Você não pode entrar no caminho de Yahushua motivado por alguém. Empurrado por alguém. E convencido por alguém. Para entrar no caminho, só depende de você. É o seu eu verdade diante de Yahushua. Para que você não diga, eu entrei no caminho porque eu ouvi o meu irmão me falar, eu vi a irmãzinha, porque o meu pastor, porque não. Ninguém consegue colocar você no caminho se não for o seu eu verdadeiro, chamado alma e espírito. Isso você tem que fazer em qualquer lugar. Ah, Edson, eu tenho que entrar onde para poder entrar no caminho? Chegará a hora que meus verdadeiros adoradores, e já chegou, eles me adorarão em espírito e em verdade. Não existe lugar para você entrar no caminho. Aonde você estiver. Se você estiver dentro da igreja evangélica agora e estiver ouvindo essa live escondido do teu pastor, é porque Yahushua te alcançou com essa palavra. E você pode entrar no caminho. Mas para você entrar no caminho, essa igreja já não te pertence mais. Porque ele não habita em templo feito por mão de homens. Essa igreja que você vai, católica, evangélica, ou essa sinagoga judaica, ou esse centro espírita, ou qualquer outro esmo que você vai como religião, se você diz que está no caminho e continua dentro desses templos, me desculpa, não é o caminho que Yahushua está apresentando, porque no caminho de Yahushua só há verdade e não há mentira misturada. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é caminho da morte. Então, nesse momento, eu não posso mais te ajudar. Até aqui, nós estamos caminhando juntos. Mas a decisão de seguir o caminho de Yahushua e mudar pessoalmente tudo que você precisa mudar para você poder entrar no caminho limpo, só depende de você. De mais ninguém. E é muito bom que você entenda isso. Entendeu, nação? Porque Yahushua, ele já está aqui. Yahushua, Pai. Melquisedeque falta vir, depois Yahushua. E os dois só virão depois do terremoto. Mas antes do terremoto, Yahushua vai fortalecer e prosperar o teu povo nesta vida temporal, antes do terremoto acontecer. E esse era o presente que eu queria entregar para você. Com confirmações
Com outras palavras. E vou dizer mais uma coisa para você. O que você leu em Joel hoje não é o mais forte. O mais forte ainda vai vir amanhã, na Bíblia Viva. Você pode comprar pela Bíblia do Almeida. O que eu falei para você hoje em Joel ainda está meio que obscuro. Mas amanhã você vai beber mais uma vez uma água que vem de uma fonte, no livro de Isaías. E aí, se você tinha alguma dúvida hoje, com certeza amanhã você já não há de ter lá. Que a terra conduza o teu corpo, que a água molhe a sua alma de esperança e que o vento sopre leve e suave sobre o teu rosto. E até que venhamos a estar nesse plano, que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live, nação. Tamo juntos e vamos pra cima. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Have you ever loved someone that you're giving on for? Not expression, no, literally giving on for. And when they know your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who try to harm her. But what happens when karma turns right around and bites you, and everything you stand for turns on you despite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made, that's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy, where is she? I don't know, go play Haley, baby, your dad is busy. Daddy's writing the song. A violência é tão fascinante e nossa vida só tão feia. Você passa de noite sempre vê apartamentos acesos. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wish shall fall, and I fall upon us all. Voyage, voyage, plus loin que l'envie de jour. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal Últimos Dias. Você acabou de assistir mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não está...